Só que ainda estava tendo muita dificuldade de entender se seria o Dorival à beira do campo ou não seria o Dorival. Seria o Mário, né? Acho que é Mário Jorge, o técnico do Sub-20. É o famoso será que você conhece o Mário? É o primo do Jorge, né? É o primo do Jorge. É o primo do Jorge. E aí, fomos surpreendidos hoje com a publicação do nome do Dorival no BID, e sim, ele estará apto e comandará a equipe à beira do campo amanhã contra o Internacional. Já o primeiro jogo do Dorival chegando com tudo, Arthur. Então, eu queria saber mais uma vez aí a sua percepção, se você acha que ele vai mudar alguma coisa. Ontem, o Marcão falou que aposta que ele vai colocar o Diego Alves de titular. Você entraria nessa aposta com o Marcão? Como é que você enxerga isso? Não, o judeu não faz aposta, né? Isso é a primeira coisa. Ou não, sei que esteja muito certo, né? Muito certo, e não é a situação, não é o meu caso. Mas, né, Dorival Silvestre Júnior, como já mostra na imagem, está já bonitinho no bid, né? Não bonitinho porque está sem foto. Mas, né, o nosso técnico novo, o nosso narigudinho bonitinho, sem beiço, está registrado perfeitamente aí, contrato de treinador. O Rafa está dando uma lida de perto, por isso que eu não tirei ainda, agora eu posso tirar. Então, estará à beira do gramado. Isso é uma boa notícia, eu prefiro o Dorival, por mais que não tenha nenhum treinamento até lá, mas eu prefiro um técnico, né, profissional na beira do gramado, profissional assim, né, de porte de elenco profissional na beira do gramado, do que o Mário, que eu não conheço, pode ser aquele, mas não deve ser, né? Então, aquele Mário que eu não conheço, técnico sub-20, né, prefiro o Dorival estar ali para passar algumas instruções, né, questão de substituições e etc. E já pegar também esse ambiente que ele tanto conhece. Terceira passagem do Dorival pelo Flamengo, Dorival que pegou o primeiro, né, mandato do Eduardo Bandeira de Melo, depois pegou o último, né, o primeiro ano e o último ano, né, dos dois mandatos do Eduardo Bandeira de Melo, conhece a casa, sabe onde é que ele está se metendo, por isso que talvez ele tenha aceitado esse contrato de 6 meses, essa aventura, essa maluquice que está acontecendo dentro do Flamengo, né, e a minha expectativa está boa. Eu confesso para você que no dia, né, que nós fizemos a live, foi ontem ou anteontem, agora já não estou me recordando mais. Foi ontem. Foi ontem. No dia que a gente fez ontem essa live, né, e teve a notícia de que seria Dorival, eu confesso que eu fiquei um pouquinho meio que decepcionado. Bateu o nome, bateu aquela decepção. Eu falei, 2022 vai ser um ano para fazer 45 pontos e é isso, torcer por isso e mais nada. Só que aí a gente fez a live junto, eu e Cleiton, a gente foi trocando uma ideia, o Bigode entrou brilhantemente também na live de quinta-feira, somou pra caramba, como ele sempre faz, deu opiniões assim que complementaram muito o que eu e Cleiton estávamos falando de Dorival, foi fundamental, foi importantíssima a participação dele, infelizmente por pouco tempo, mas, né, a partir dessa live que a gente fez à tarde, a minha percepção mudou, a minha expectativa mudou em relação ao Dorival Júnior. Acredito que é um técnico que, dos nomes que a gente tem no mercado brasileiro e dos nomes que a gente tinha para apagar esse incêndio mais rápido, é um nome tranquilo, é um nome ok, é um nome que não me deixa muito frustrado, não. Tem nomes piores e melhores, são difíceis de dizer. Então, nesse tipo de contexto, lógico que fora desse contexto existem milhares de nomes melhores. Mas eu fico satisfeito porque é um técnico que conhece a casa, conhece uma boa parte desse elenco que está hoje no Flamengo, né? O assunto de Diego Alves está resolvido, não precisa ficar entrando nesse assunto mais de treta, de não sei o quê. Por isso que eu não afirmo com tanta tranquilidade que o Diego Alves joga de titular amanhã, pelo simples motivo de que entre a saída do Paulo Souza e seu staff e a chegada do Dorival e o seu mini staff, não temos um preparador de goleiros, ou seja, fica difícil para esse novo treinador avaliar a situação atual do Diego Alves, né? Avaliar treinamento, avaliar a consistência de como está o goleiro nesse momento para já entrar de titular, principalmente na estreia do técnico. O técnico que não tem nada a perder. Ele chega num contrato de 6 meses e ele precisa de resultado para ontem. Não espere amanhã, torcedor, né, um Flamengo comendo a bola, destruindo e goleando o Internacional. Não espere isso. Espere, né, um Flamengo jogando burocraticamente para não perder. E é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Enfrentar o Internacional no Beira-Rio, independentemente da fase do Internacional, nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Mas eu acredito sim, tá, que com essa mudança de ares, com essa mudança de clima, com essa mudança de ambiente, com a chegada do técnico novo e a saída do técnico Paulo Souza, isso pode ser um gás para aqueles que dizem, né, que os jogadores tanto gostariam dessa saída. Quem sabe isso não pode dar esse gás a mais para o Flamengo tentar demonstrar alguma coisa. Dorival conhece jogadores como Everton Ribeiro, Ilharão,
né? Diego Ribas, que muita gente está colocando como um provável titular para amanhã, e eu também tenho minhas dúvidas, eu parto da mesma linha de raciocínio do Diego Alves. A única dúvida que eu tenho dele pensar em botar o Diego Ribas de titular é se o Dorival tem na cabeça o Diego Ribas de 2018, quando ele foi técnico do Flamengo. Se ele está com esse pensamento na cabeça, Dorival, eu te dou um toque, ele não existe mais. O Diego Ribas de 2018, ele não existe mais. Pode ser que você consiga recuperar, seria fantástico, seria um milagre, né? De 2017, 2018, mas esse cara eu acho que não existe mais. Então é só esses pontos aí que eu acho que o Dorival vai ser difícil, né? Não trocar Dorival e Paulo Souza, mas é só nesses pontos que eu acho que o Dorival vai tentar amanhã, de cara, né, sem tempo nenhum de treinamento, fazer um jogo burocrático para o Flamengo não sair sem pontos lá do Beira-Rio, que seria de fundamental importância, Cleitinho. Excelente, Arthur. Concordo bastante com o que você falou e acho que para a gente passar para o nosso amigo Rafael Smith, para ele poder comentar sobre o Dorival, acho que é importante ressaltar o seguinte, né, o Rafa? A expectativa, talvez, do torcedor não é tão grande, baseado no que a gente tem de desempenho da equipe num geral, não apenas com o Paulo Souza, mas individualmente alguns jogadores estão deixando muito a desejar. Então, assim, a dica que talvez a gente possa passar para o nosso torcedor, né, para o nosso inscrito aqui no Zona, é que provavelmente as coisas vão mudar. Algumas coisas devem mudar, principalmente a vontade dos atletas dentro de campo. Isso é uma coisa para a gente ficar de olho. A gente pode ver, talvez, uma equipe muito mais engajada com a chegada do Dorival, que é mais ou menos o que aconteceu na chegada do Renato Gaúcho na temporada passada. A grande diferença é que tem um momento que, mesmo com tanta dedicação por conta do treinador que consegue, às vezes, erguer ali os ânimos, ele recuperou o Michael. Ele conseguiu fazer o Michael ser um dos jogadores mais importantes da temporada. Mas o problema é que ele esbarrava na questão tática, né, e técnica na hora de você preparar uma equipe para os confrontos decisivos. E custou ao Flamengo perder todos os títulos disputados em 2021. E aí eu faço a pergunta para você. Já tinha comentado com o Arthur ontem, ele acabou frisando de novo, mas eu quero saber de você. Gostou da contratação? É um nome que, ok, acho que dá para a gente buscar um título. E como você enxerga? Vê ele fazendo alguma mudança muito drástica, como o Marcão apontou. O próprio Arthur acabou de citar o Diego Ribas, que foi titular com ele em 2018. Será que ele vai tentar agradar aos medalhões para tentar trazer o grupo para si? Ou você acha que ele vai prezar pelo melhor que ele tem em mãos e dar a oportunidade para os jogadores que até mesmo a nação rubro-negra tinha grande expectativa de ver jogar, como propriamente dito o João Gomes, que foi perdendo espaço gradativamente, né? Cara, boa pergunta. Como o Arthur falou, né? É muito difícil formar uma opinião sobre o Dorival. À primeira vista, o nome pode não parecer o ideal, mas a verdade é que, pelo menos na minha cabeça, a chegada do Dorival acabou soando como um choque de realidade para mim, assim, porque eu imaginava o Flamengo sendo treinado por um grande técnico, alguém que fosse notadamente reconhecido pela sua competência no futebol. Essa era a ideia do Flamengo. No início do ano, o Flamengo tinha estabelecido um critério que o Flamengo não iria sequer procurar técnicos brasileiros, porque os técnicos brasileiros, de acordo com a observação do Flamengo, e eu concordo, eles estão taticamente um pouco atrás de técnicos europeus, então vai o Flamengo até a Europa, aí conversa com inúmeros técnicos, chega, não sei se de fato ou se de maneira simulada, chega a tentar um contato com o Jorge Jesus, que é um técnico reconhecido por essas características, é um técnico que tem uma capacidade de trabalhar o futebol realmente notável. E aí, dentro de toda essa expectativa que a gente criou e dentro do que a gente esperava que fosse a filosofia de trabalho do Flamengo, a gente chega em junho com o Dorival como técnico. Ficar feliz não dá, mas eu acho que passa também pela gente entender qual é o momento do Flamengo e o que o momento oferece. Porque o meu sentimento era que o Flamengo deveria ter sempre um técnico altamente gabaritado e reconhecido pela capacidade que ele tem de fazer um time jogar. E eu não acho que esse seja o caso do Dorival. Eu acho que o Dorival é um técnico correto. Eu gosto da passagem dele em 2018, o Flamengo deu realmente uma arrancada muito boa,
não chegou a ter o título. Naquela época, o time do Palmeiras era bem certinho, conseguiu manter uma regularidade um pouco maior, mas era um time bom. Mas a verdade é que não houve nem tanto tempo para a gente conhecer, voltar a ter contato com o trabalho do Dorival. Recentemente vi o Flamengo e Ceará, vi o time do Ceará. Confesso que também não me empolgou muito. Achei um time que em alguns momentos foi dominado pelo Flamengo. Achei que foi um time que conseguiu jogar a partir do momento que o Flamengo cansou. E aí o Ceará conseguiu jogar. O que destacou naquele time foi eles utilizando muito bem a velocidade do Speed Mendoza, mas não me pareceu um grande time. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a expectativa... normalmente a gente vinha com expectativas muito grandes, né? A expectativa da chegada do Domi, por exemplo, era uma expectativa muito grande. É o momento da gente calibrar a nossa expectativa para baixo, e aí que seja o momento da gente se surpreender positivamente, porque a gente vem se surpreendendo negativamente sempre. A gente achou que o Paulo Souza seria um técnico que fosse conseguir implementar um grande jogo para o time do Flamengo. Eu não vou falar agora que agora que ele saiu, agora que a gente viu que não deu certo, mas durante muito tempo eu acreditei muito no Paulo Souza, e foi uma decepção para mim como isso tudo terminou. Então que seja um momento de uma surpresa agradável, coisa que a gente não está tendo muito no Flamengo ultimamente. Quanto aos jogadores dele colocar, né, se ele vai voltar com o Diego Ribas ou o Diego Alves, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que nem o Diego espera jogar amanhã. Posso estar errado, posso estar erradaço. Eu acho que até ele ficaria tão surpreso quanto eu, porque o jogo não se oferece para ele mais dentro do Flamengo. E não é um jogo de mudança também, né? Não é um jogo de mudança, do cara chegar e já mudar titular do padrão. Ele mudaria baseado em quê? O Diego não está jogando, ele não está vendo o Diego jogar. O treino, ele nem estava lá para saber se o Diego treinou bem. E aí a gente viu notícia que teve roda de bobinho e tal. Pô, é um treino sem técnico também, não dava para esperar muito. Qual seria o critério para ele colocar o Diego para jogar? O passado do jogador, o histórico, uma relação pessoal dele com o jogador, uma tentativa de conquistar os medalhões do elenco? Nenhum desses motivos são relativos a campo e bola. Se acontecer isso amanhã, o Dorival se apequena e perde o Flamengo. E não é o Diego ainda é atleta do Flamengo, é um cara que vai poder disputar a posição, é um cara trabalhador, vai disputar. Não acho que ele vai conseguir, acho que hoje o nível do Flamengo é um pouco mais alto que o dele, mas ele vai ter a chance dele. Só que ela não pode ser agora. Não faz sentido o Dorival resgatar alguém, tirar alguém de um buraco, desenterrar alguém e colocar para jogar dentro do Flamengo. O trabalho precisa ser sério. Então, eu imagino que esses jogadores vão ter chance, com certeza, mas primeiro eles vão ser observados no treino. A ideia vai ser manter mais ou menos o que está sendo feito, uma mudança ou outra de jogadores que têm jogo. O Andrés Pereira está com jogo, o João Gomes está com jogo, o Thiago Maia está com jogo, o Arão está com jogo. Ele vai escolher alguém nesse... Eu prefiro o Davi Luiz, o Pablo, isso tudo faz sentido. Agora, cara, se alguém tivesse curiosidade de fazer um levantamento de quantos minutos o Diego Ribas jogou, sei lá, nos últimos 2 meses. Quantos minutos ele jogou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Cara, não deve ter quase nada. Não faz sentido. Só lembro do Altos. Que nem é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil.